Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 1º de janeiro de 2024, né? Hoje é segunda-feira e nós vamos juntos dar continuidade a... Dar continuidade não, nós hoje vamos dar início a nossa jornada de 2024, que eu coloquei o nome de jornada de libertação, cura e ascensão, tá? Então, o tema desse ano, né, no ano passado, nós fizemos um trabalho de cura da criança interior, né? Muitos de vocês já me deram aqui, me enviaram depoimentos maravilhosos de como essa jornada influenciou a vida de vocês, melhorou a vida de vocês, né? Se você ainda não tiver terminado a jornada, termine antes de começar essa, tá? Eu acho que seria o ideal. Essa jornada que a gente vai fazer esse ano vai ser uma jornada para alunos avançados, tá bom? A fundamentação dessa jornada de libertação, cura e ascensão continua sendo os textos de Um Curso em Milagres, mas eu vou me apoiar muito nos textos do David Wilcock e nos textos do Dr. Joshua David Stone, tá bom? Então, os livros aí que a gente for usando ao longo do ano vão ser colocados no nosso canal no Telegram, tá bom? Mas a nossa base continua sendo Um Curso em Milagres. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês assistam um conjunto, eu acho que de 3 ou 4 vídeos, no qual eu li o capítulo 4 desse livro, A Psicologia da Alma, que é sobre a consciência crística e como alcançá-la. O perdão é a chave da felicidade, né? Então, perdão. Esses vídeos, acho que foram 4 vídeos, não estou lembrada, tem uma playlist aqui no canal. Eles seriam um bom início para vocês começarem a se situar nessa jornada de 2024. O foco dessa jornada vai ser um aprimoramento espiritual, né? Ano passado, nós fizemos uma jornada com foco na cura das emoções. No ano retrasado, nós fizemos uma jornada bem forte para a compreensão intelectual, para a cura da mente, né? Das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E esse ano nós vamos focar nesse eu espiritual, né? Então, a primeira coisa que é importante que vocês entendam aqui é que eu vou explicar para vocês com as minhas palavras, porque os textos que eu encontrei eu entendi que são muito difíceis, é o que vem a ser esse processo de ascensão, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou ler a nossa lição do dia, tá? Então, estamos na lição 1, nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada. Esta caixinha de óculos não significa nada. Este óculos não significa nada. Este livro não significa nada. Então, olha o que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada, aquela árvore não significa nada, aquele ventilador não significa nada, aquela tomada não significa nada, aquele corpo não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. E esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação.
Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra, no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique numa sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, a lição do dia: nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, significa coisa alguma, né? E aí, o texto que eu escolhi para ajudar a gente a aclarar as lições é um texto muito legal, tá? Chamado O Acompanhante do Livro de Exercícios, e esse livro é do Robert Perry, tá? O Robert Perry, ele é um grande mestre de um curso em milagres, tá? Ele é peraí, deixa eu ler direitinho aqui para vocês, para eu não falar bobagem aqui. Ele é de Alan Watson, tá bom? E de Robert Perry, tá? O Robert Perry é um dos maiores professores de um curso em milagres dos Estados Unidos da atualidade, tá? Ele é bastante antigo e ele fundou o Circle of Atonement, né? O Círculo da Expiação, que é uma fundação que publicou a edição anotada de um curso em milagres da Helen Schucman, que é aquela que eu uso para fazer comentários com vocês. Usei bastante em 2021, uso bastante nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Então esse é o Robert Perry. E o Alan Watson, eu acho que é um aluno dele, tá? Não conheço bem. Então eu comprei esse livro, achei esse livro muito interessante, e ele tem uns comentários pontuais, curtos, mas maravilhosos, para acompanharem a gente nesse ano de 2024. Então aqui na lição do dia 1º de janeiro, nada do que eu vejo nessa sala significa coisa alguma, ele diz assim: instruções práticas. O propósito: ensinar que tudo aquilo que você vê é igualmente sem significado. Que não há diferenças reais, que não existem diferenças reais entre quaisquer das coisas que você vê. O exercício: você tem que praticar 2 vezes, de manhã e à noite, preferivelmente por 1 minuto, mas não se apresse. Olhe confortavelmente, com uma sensação de lazer a seu próprio respeito, aplicando a ideia de forma específica e indiscriminada a tudo aquilo que você vir. Primeiramente na sua área imediata e então nas áreas mais longínquas, né? Diga, por exemplo, esta mesa não significa coisa alguma. Observações: é essencial não especificamente não excluir nada. Tente incluir tudo, né? Não se apresse, essa sensação de lazer é essencial, né? Então, ele diz assim, não, aqui eu traduzi errado. Entretanto, não tente incluir tudo, tá? Então, você vai pegar as coisas especificamente à sua volta, né? Este telefone não significa coisa alguma, e você vai fazer assim para algumas coisas e você pratica isso durante 1 minuto, tá? Mas o que é legal aqui é esse texto que ele escreve, é o comentário. As lições iniciais de um curso em milagres não parecem ser particularmente inspiradoras para a maioria das pessoas, mas elas são
elas são cuidadosamente planejadas para começar a erodir o sistema de pensamento do ego. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Nós estamos tão seguros na arrogância dos nossos egos que nós realmente compreendemos uma porção de coisas. E então a lição está tentando plantar a ideia de que nós não compreendemos realmente nada daquilo que vemos. Que a nossa compreensão tão propagada é uma ilusão. Enquanto nós pensarmos que nós compreendemos o que alguma coisa é e o que alguma coisa significa, então nós não começaremos a pedir ao Divino Espírito Santo pelo verdadeiro significado dessa coisa. A nossa crença de que nós compreendemos fecha a nossa mente a qualquer compreensão mais elevada. Nós precisamos nos tornar como pequenas crianças que tomam consciência de que não sabem e perguntam a uma outra pessoa que então sabe, né? Então é isso que nós precisamos nos habituar a fazer com o Divino Espírito Santo em todas as situações da minha vida. Eu não sei para que serve essa situação que está chegando aqui na minha vida. Por favor, me mostre. Eu não sei qual é o objetivo. Quando a gente fala de um objeto, fica meio esquisito, né? Mas a gente começa a falar dos objetos justamente para a gente entender que no final das contas a gente não sabe para que servem as coisas. Por quê? Porque se eu pego isso aqui, um óculos, e eu dou para um indígena que nunca viu um óculos na vida dele, ou eu dou para uma criança de 3, 4 anos, a primeira pergunta que eu vou ouvir vai ser: para que isso serve? Ou se a pessoa não perguntar, ela talvez dê um propósito completamente diferente para esse óculos, né? Eu tô aqui com um grande livro, utilizando ele para levantar o monitor do meu computador. Já li? Já li. Mas agora está servindo para suspender, elevar um pouco o nível do monitor do meu computador para que fique confortável para eu trabalhar. Então esse é o objetivo dessa lição. E na verdade, das 40 primeiras lições de Um Curso em Milagres, eu vou repetir para vocês, como eu falei para vocês no ano passado. As primeiras 40 lições, elas são pedreira. Se você conseguir sobreviver a elas, você vai o resto do ano vai seguir pelo resto do ano com muita tranquilidade, tá? Então, nada do que eu vejo nesse quarto significa coisa alguma, tá? E aí ele dá uma indicação de um livro que aqui na minha tradução seria A Mente Zen e a Mente do Iniciante. É um livro, é o título de um pequeno e maravilhoso livro que introduz o pensamento Zen. A ideia é que nós crescemos, né, espiritualmente de forma muito rápida e confiável quando nós admitimos que nós somos iniciantes e que nós não sabemos nada e que nós precisamos de instruções para tudo. Uma mente de um iniciante é uma mente aberta, pronta para encontrar um significado não reconhecido em todas as coisas, tá? Então, que nós possamos esvaziar as nossas mentes das nossas crenças egóicas, tá bom? Esse é o objetivo dessas primeiras lições. Eu confesso a vocês que um dos resultados que Um Curso em Milagres teve na minha vida, que foi muito legal, é que eu sempre fui, eu ainda sou, tá? Eu sempre fui a rainha das certezas, né? Tipo, dona da verdade. E eu, ao treinar a minha mente com o curso, um ano após o outro, e também estudando o livro-texto, né? E seria legal que vocês lessem a introdução do livro de exercícios hoje, tá? Eu faço uma explicação dela nos vídeos de 2022. Então, se você ainda não fez essa jornada de 2022, faça.
Lembrando que as jornadas aqui no canal, elas estão por ordem de dificuldade. Então, o primeiro ano é o mais fácil. Se você está começando, eu aconselho que você vá lá para 2021. Se você chegou aqui nesse vídeo hoje, pela primeira vez nesse canal crístico hoje, a minha sugestão é que você interrompa esse vídeo e vá lá para 2021. Quando você terminar 2021, passe para 2022. Quando você terminar 22, passe para 23. E quando você terminar 23, passe para 24. A menos que você já tenha uma prática anterior com um curso em milagres, tá? De repente você é um estudante antigo e você chegou aqui agora e tudo bem, não tem problema nenhum para você. Mas uma das coisas, voltando, que o curso me ajudou muito, é que eu fico muito mais no observador, né? Então alguma coisa chega na minha vida e eu falo assim, não, mas o que é que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Ah, por que essa pessoa tá agindo assim? Eu não sei. Então esse eu não sei, ele meio que virou um mantra na minha vida, sabe? E um mantra muito positivo, mas muito positivo mesmo. Tipo, eu não sei. Para que me servem as situações que eu passo? Eu não sei. Eu não sei. Né? Algumas vezes eu passo por uma situação esdrúxula e de repente o significado daquela situação na minha vida só vai se revelar muito depois, né? Então, é muito legal eu voltar para minha mente de criança, lá como disse Jesus. Vinde a minhas criancinhas, porque a elas pertence o reino dos céus. Por quê? Porque estão com a mente vazia de ego, de estruturas de pensamento egóicas, de sistema de pensamento do ego, tá? Que a gente acha que é tão bacana e que a gente acha que leva a gente para tudo quanto é lugar, né? Mas que é, sim, a fonte do sofrimento se a gente não souber transcendê-lo e dar o comando a ele na hora em que ele precisa ter o comando, que é em 1% do tempo, tá bom? Então, o que mais que eu quero falar para vocês? Ontem aconteceu uma coisa bizarra comigo, ninguém percebeu, mas eu me esqueci de ler o texto da Marianne Williamson do dia 365. Tá? Do livro um ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, então eu vou ler hoje. Eu me lembrei, já eram quase meia-noite, tá? Eu falei, cara, eu não li, tá? Então eu vou ler hoje. Então eu imagino que se você tá chegando aqui para 2024 nesse vídeo, muito provavelmente você tá entendendo do que eu tô falando, porque você fez a jornada da criança interior comigo em 23. Então vamos lá. Então, a mensagem do último dia é: o poder de fazer milagres é a minha herança natural. Como uma criança de Deus, eu tenho direito às riquezas que o meu Pai me confere. Os milagres que ocorrem quando a minha mente está sintonizada com o amor. Ao me lembrar quem Ele é, meu Pai, e quem eu sou, eu me lembro do poder dentro de mim. Este não é apenas um poder para meramente consertar as coisas. É o poder para transformar o mundo. Que eu posso usar o meu poder com magnanimidade e graça para fazer milagres onde quer que eu esteja. A oração. Querido Deus, eu recebo a dádiva que você me conferiu. Fazer milagres em seu nome. Que a minha mente possa servir então aos seus propósitos, para que em tempo nós cheguemos a cocriar um céu aqui na terra. E assim é. Amém. Tá? E aí, com isso, terminamos a leitura do livro A Year of Forgiveness, Daily Devotions and Reflections da Marianne Williamson. E aí, voltando, agora a gente pode começar a nossa jornada, tá? O que vem a ser essa ascensão, né? E aí é muito legal, porque a própria Marianne, ela diz o que é ascensão. É quando você consegue, quando nós conseguimos manifestar o céu na terra. É a era de ouro,
da humanidade, tá? É a mudança da consciência da espécie humana de terceira dimensão para quinta dimensão, tá? Ou, numa linguagem bem de um curso em milagres, é o momento em que toda a humanidade se liberta do jugo do sistema de pensamento do ego, tá? Se você não assistiu a live sobre o significado do juízo final, então eu peço a você que a assista, tá bom? Vai te ajudar muito a você entender. Então, nesse processo ascensional, um dos primeiros passos é a gente essa coisa da gente se libertar do jugo do sistema de pensamento do ego é um dos primeiros passos para o nosso processo ascensional, que é o que a gente faz com o auxílio de um curso em milagres, né? Então, meus queridos, imaginem aqui, eu quero trazer isso bem para a prática para vocês poderem entender. Observem o que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho a sensação de que nós estamos todos muito cansados, que nós estamos vendo que essa forma de vivermos a vida não nos serve mais, né? Que nós estamos percebendo que tem que haver um outro jeito, né? Parafraseando Helen Schucman, tem que haver um outro jeito. Por que nós estamos aqui, nesse ponto, sentindo isso? Porque a humanidade está prestes a dar um salto evolutivo quântico. Um salto evolutivo na sua própria consciência, né? E esse salto evolutivo é o salto evolutivo que nós conseguiremos dar quando um número suficiente de seres humanos deixar de se ver separado de Deus, separado do outro, separado da criação, separado da natureza, né? E hoje de manhã aconteceu uma coisa muito legal, né? Muito legal, que foi bem inspiradora para esse vídeo, né? Que foi, eu vi um post no Instagram de um cara que eu sigo, e ele fez um post que eu adorei. Ele tirou uma foto, ele tirou várias fotos de uma praia logo depois da festa de Réveillon de ontem, né? E essa praia, ela estava completamente imunda, cheia de garrafas de plástico, garrafas de latinhas de refrigerante, garrafas de vidro, lixo, plástico, papel, guardanapo. E aí ele escreveu um texto muito legal e ele botou assim: são essas pessoas que deixam o seu lixo na praia que estão querendo ter uma vida melhor em 2024. Que estão te desejando paz, amor, prosperidade, dinheiro, abundância, bênçãos, né? São essas mesmas pessoas. Só que essas pessoas não se preocupam em cuidar da natureza, em recolher o próprio lixo. Então, isso para mim ficou como uma metáfora, ficou na minha cabeça como uma metáfora muito clara, muito clara do que vem a ser esse processo ascensional. Porque aquele indivíduo que está ali jogando lixo na praia, né? E isso aqui no Rio de Janeiro, claro que você vê no Réveillon, mas no dia a dia o carioca está muito mais educado. Você é capaz hoje de chegar numa praia carioca, no Leblon, em Ipanema, em Copacabana e ver a praia limpa, ou com muito pouco lixo, porque as pessoas já se acostumaram a recolher o próprio lixo e a levarem lá para as barracas, né? Para as lixeiras da prefeitura, que são muitas, então não tem justificativa para você deixar o seu lixo na areia, né? Porque quando ele fica na areia, eventualmente a maré vai subir, vai lamber ele e vai carregar ele para o mar, né? Então, isso ficou como uma metáfora na minha cabeça desse processo de ascensão planetária. Porque o indivíduo que deixa o seu lixo na praia,
ele se entende separado do vizinho. Ah, o vizinho, ele que se dane. O meu lixo vai ficar aqui sim. Então, eu não me importo com o bem-estar daquele cara que está na cadeira sentado do meu lado. Eu não me importo com o bem-estar da natureza, o oceano que se dane. As focas que comam o saco plástico que eu deixei na areia e morram entaladas, né? E eu me sinto completamente desconectado, tanto da natureza quanto do meu irmão. Por quê? Porque eu estou desconectado de Deus. Então eu acho que eu sou um corpo, ponto. Né? Então esse post que eu vi hoje, para mim ele foi a metáfora do que vem a ser o processo ascensional. O processo ascensional, ele ocorre no momento em que a nossa consciência inclui o outro, inclui a natureza. E inclui, em primeiro lugar, a minha consciência de que eu e meu pai somos um. Na verdade, deriva dessa consciência. Eu e meu pai somos um. Então, esse é o início do processo ascensional. Eu não me ver mais separada de meu pai. Não me ver mais separado de meu pai. Tá? E essa vai ser a nossa jornada ao longo do ano. Nós vamos ter textos, vamos ter a leitura e os comentários de textos que vão ensejar na mente de cada um de vocês essa compreensão de uma forma mais profunda. E provavelmente eu vou trazer também técnicas aqui de prática espiritual, tá? Então essa é a nossa jornada. Claro que o nosso texto base continua sendo um curso em milagres. E não à toa o Dr. Kenneth Wapnick fala de um curso em milagres, né? E não à toa o David Wilcock fala de um curso em milagres, né? Porque é uma grande ferramenta no nosso processo ascensional. Então, como é a cara desse mundo ascensionado? Você não tem mais guerras, você não tem mais fome, você não tem mais doença. O homem está adquirindo domínio sobre o seu corpo físico, sobre o processo de envelhecimento e morte. Por quê? Porque ele agora já sabe que o corpo é o reflexo da mente, ou como a gente diz na Seichonoye, que o corpo é a sombra da mente. Tá? Então você tem uma natureza que é limpa, integrada à vida do ser humano, a poluição acabou, você tem acesso a fontes de energia livre, gratuita, não poluente, tá? Muito provavelmente o sistema financeiro, da forma como nós o conhecemos, não existe mais, não é mais possível a exploração do homem pelo homem, porque todos nós estamos unidos numa consciência numa consciência planetária de união à Gaia, nosso planeta Terra, tá? Que tem uma consciência própria, isso já foi inclusive postulado por cientistas, né? Já falei isso para vocês no ano passado, da hipótese Gaia do James Lovelock, né? Que o planeta tem uma consciência própria. E nós estamos em consciência unidos aos nossos irmãos. Então eu sei que quando eu faço mal para o meu irmão, na verdade eu estou fazendo mal a mim mesmo em primeiro lugar. Então essa é a cara de um mundo ascenso. Então não tem mais roubo, não tem mais assassinato, não tem mais mentira, nós estamos conectados com a verdade, não tem mais nenhum tipo de corrupção. Esse é o mundo ascenso. Tá? E esse mundo ele só é possível no momento em que nós nos libertamos do jugo do sistema de pensamento do ego, que é o sistema baseado na falta, na limitação e na separação, na tríade ímpia, pecado, culpa e medo, tá? Onde a crença no pecado deriva da ilusão de que em algum momento eu pude me separar do meu Criador. Então essa vai ser a nossa jornada nesse ano, tá? Talvez no início aí eu tô recebendo ainda inspiração, a jornada tá chegando aqui através de download, então talvez no início a gente pegue aí um pouco empurrado. A ideia é que eu faça vídeos mais curtos, né, porque eu preciso fazer outras coisas para vocês esse ano,
que eu tô recebendo inspiração, mas eu acho que nós temos uma jornada aí de realinhamento espiritual muito importante. Por isso que eu batizei ela de jornada de libertação, cura e ascensão, tá bom? Então, o que mais que eu tinha para falar para vocês hoje nesse início, antes de ler o texto? Eu tenho que falar dos anjos, né? Então, o anjo do mês é o anjo da sabedoria. Então, eu vou ler o texto aqui dele para vocês, tá? Então, o texto do anjo da sabedoria é o seguinte: é o anjo do mês de janeiro, tá? É o anjo da sabedoria. A sabedoria surge da experiência de um coração sentido e da disponibilidade para aprender. Adicione a sua maturidade e o seu conhecimento interior à espiritualidade. Adicionar a sua maturidade e o seu conhecimento interior à espiritualidade nutre cada um dos seus momentos criativos. A sabedoria do que é inevitável é um grande professor. Começos, finais, a necessidade de comer e de dormir, os ciclos da natureza, os nossos corpos, a forma como nós seguimos pela vida. Eu me lembro do início da oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Essa é a oração da serenidade dos Alcoólicos Anônimos, tá? Essa é a tarefa e o desafio, saber a diferença. Saber a diferença entre aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar. Mas como? Algumas vezes o que nós podemos mudar é óbvio e em outras vezes está mascarado com as emoções, pelas emoções. Cultivar um contexto interno para a nossa jornada significa examinar de perto os nossos condicionamentos e apegos. A sabedoria chega com a experiência e a maturidade, com a vida e com o nosso aprendizado, permitindo que aquilo que é seja e seja, né? Muito bom. Acessar a nossa sabedoria chega através da nossa decisão de estarmos presentes conscientemente, fazendo tudo aquilo que nós possamos para prestar atenção, usando tudo aquilo que nós tenhamos aprendido, trazendo as melhores técnicas que nós temos, a melhor atitude que nós temos, a melhor compreensão que nós temos e aplicando tudo isso ao momento presente, aqui e agora. E isso evoca a profunda e luminosa sabedoria do seu coração e nutre cada momento criativo. Cada cultura antiga tem um grupo interior de sábios que mantém e preservam as tradições e o conhecimento, né? Esses ensinamentos ocultos estão dentro das nossas mentes, prontos para se revelarem e para melhorarem a nossa compreensão do impulso evolutivo e para nos dar a certeza nesses tempos em que o velho está sendo sacudido das nossas percepções coletivas. Que o anjo da sabedoria dos antigos destranque as suas memórias e ilumine o seu caminho de volta para casa. Afetuosamente, Cat Tyler, que é a autora do texto, né? E aí ela faz uma observação. Se você trabalhou com o anjo da luz em dezembro, então tome alguns momentos para liberá-lo com a sua gratidão, antes de dar as boas-vindas ao anjo da sabedoria, a sua vida para o mês de janeiro, tá bom? Então, o anjo do mês de janeiro é o anjo da sabedoria, com ele que nós vamos trabalhar o mês inteiro. Então, depois você toma um tempinho aí para liberar o anjo da luz, porque eu já fiz isso na minha meditação de manhã, tá?
Agora, eu tirei um anjo para 2024 para o nosso grupo aqui desse canal Crístico Alquimia dos Milagres. E o anjo que eu tirei foi o anjo da gratidão, tá bom? Então eu vou ler um trechinho do anjo da gratidão, que vai ser o anjo que vai trabalhar com a gente o ano inteiro. Então a gente vai trabalhar com o anjo do mês e o anjo da gratidão. Esse mês nós vamos trabalhar com o anjo da sabedoria e o anjo da gratidão. Mês que vem com outro anjo e o anjo da gratidão, e assim sucessivamente, tá bom? Então a mensagem do anjo da gratidão é: ser grato amplia a expressão do seu coração e aumenta a sua capacidade de nutrir o que é bom dentro de você e à sua volta, tá? O anjo da gratidão, ele tem tudo a ver com a abundância e com a prosperidade material. Ele tem tudo a ver. Tudo a ver. Sem gratidão no coração, nós nunca vamos alcançar um nível de prosperidade e abundância materiais. Não vamos, tá? Então é uma boa dica aí também para vocês que estão trabalhando maneiras de se libertar das crenças na escassez, tá? A gratidão, ela é um dos pilares que a gente precisa cultivar. Então nós precisamos aprender a agradecer por tudo, né? Mas voltando à história da ascensão planetária, então, gente, nós estamos, né, vivendo um momento planetário em que eu não sei se dá para vocês perceberem, e talvez eu fale um pouco disso hoje à noite na live, as coisas estão ficando muito caóticas, né? Muito caóticas. E isso é necessário, infelizmente, para que as pessoas possam acordar para a realidade do espírito, né? Uma pessoa que vai numa festa de Réveillon na praia e deixa todo o seu lixo sobre a areia ou mesmo dentro do mar, ela tem certeza de que ela é um corpo, né? Pra gente usar uma terminologia de um curso em milagres. Ela tem certeza disso, né? Então, na minha opinião, né, como na opinião aí dos grandes mestres e orientadores que eu sigo, esse momento que antecede o processo ascensional do planeta Terra, né? Outros planetas já passaram por esse processo ascensional, essa etapa, né, de sair de terceira dimensão, passar para quinta dimensão, né? Ele é muito caótico, porque é necessário, digamos assim, aplicar uma certa força para que as pessoas possam despertar, né? No início do ano, sempre chegam pessoas novas no canal, sempre chegam pessoas querendo fazer a jornada. Poucas pessoas chegam até o final, poucas pessoas têm a perseverança, ainda que isso te tome muito pouco, né? No início, toma muito pouco tempo, né? E recursos, né? O livro tá aí, a gente tem o PDF, a gente nem precisa comprar, o ideal é que se compre, eu peço a todos vocês que comprem. Mas enfim, toma muito pouco, né? Mas essa jornada desse ano, ela vai ser uma jornada, né? Na qual nós vamos dar prosseguimento a esse nosso trabalho de olhar para dentro. Esse nosso processo de mudança interior, como dizem os espíritas, esse nosso processo de reforma íntima, né? Já falei para vocês que eu adoro essa expressão do espiritismo kardecista, reforma íntima, né? Então nós vamos seguir aqui com textos que vão falar especificamente de como alcançar essa mente crística, né? Como alcançar esse processo ascensional, que começa comigo, ele não começa com o meu vizinho, ele é meu comigo mesmo, ele é o meu dever de casa, ele é a minha tarefa, tá? Então, por isso eu batizei a nossa jornada de 2024 de jornada de libertação, cura e ascensão, tá bom? Então, eu vou começar lendo um texto aqui do capítulo 1 do Psicologia da Alma, do Dr. Joshua David Stone, lembrando que nos vídeos da série de 2022, durante os primeiros 40 dias do ano, nós lemos os textos do Dr. Joshua David Stone
comentando as 40 primeiras lições de Um Curso em Milagres. Então, se você ainda não tiver assistido, por favor, vá lá e assista, tá? O desenvolvimento do poder pessoal, a primeira chave de ouro. A primeira chave de ouro para a ascensão. De todas as atitudes que reclamam aprimoramento na personalidade saudável, nenhuma é mais importante do que o desenvolvimento do poder pessoal, ou o desenvolvimento da vontade. As técnicas que ensino neste livro não irão funcionar sem poder pessoal. Poder ou vontade pessoal é a força guia de uma personalidade saudável. Poder pessoal é uma atitude. Você pode decidir manter uma atitude de fraqueza ou de força ao começar cada novo dia. O seu poder é a energia que você usa para executar as decisões que toma. Por exemplo, digamos que você queira fazer exercícios até às 3 da tarde. Quando chegar a hora determinada, é bem provável que você precise usar esse poder para obrigar-se a fazer aquilo a que se comprometer. Quer dizer, até 3 horas da tarde eu vou ter que me mexer, fazer alguma coisa, né? Então, até às 3 horas eu tenho que fazer. Esse poder também é necessário para controlar a mente inconsciente. O inconsciente toma conta do espetáculo a menos que você assuma o seu poder pessoal. Assim, o poder pessoal é o agente executor da mente consciente. O poder pessoal no seu uso externo é a afirmação, tá? Então, se você não está exercendo o seu poder pessoal conscientemente, não tem problema. A sua criança interior ferida tá lá nos bastidores, controlando a sua vida e você não está consciente disso. Por isso que eu digo para vocês que para chegar aqui é necessário ter passado por 2023, tá bom? Porque nós já lidamos lá com ela, já situamos ela, agora ela é nossa aliada, tá? Esse poder, o poder pessoal também está fortemente vinculado à capacidade de decisão. Se você não é decidido, a mente subconsciente e as outras pessoas tomam decisões por você. E às vezes o próprio inconsciente coletivo vai tomar decisões por você. Nós vimos isso muito nesses anos aí, a partir de 2020, com a história da doença que se apresentou para a humanidade. Quantas pessoas abriram mão do próprio poder pessoal para embarcar no medo coletivo, né? O medo graçava. E as pessoas embarcaram, né? As pessoas embarcaram, fazendo as coisas mais estúpidas possíveis, né? Como eu vi pessoas aqui no meu bairro sozinhas dentro de um carro portando uma, né? Vocês já sabem do que eu tô falando aqui, não quero entrar em controvérsia com o YouTube, né? A pessoa sozinha dentro do carro já lá, dirigindo, né? Então, o que é isso? É a mente, é o inconsciente coletivo, é o medo coletivo te dominando. Não. Você já aprendeu aqui comigo várias vezes que você é o poder no seu mundo. Eu sou o poder no meu mundo, tá? A mente subconsciente não tem poder de raciocínio e as decisões de outras pessoas nem sempre se coadunam com seus interesses. Aliás, a mente da massa dificilmente vai se coadunar com os seus maiores interesses. É praticamente impossível que isso aconteça, tá? Como é que você pode ser o senhor da sua própria vida se não toma posse do seu poder pessoal? Você sabe que Deus tem poder. O fato é que você é co-criador, um mini-deus, e portanto também tem poder. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Daí o ditado que eu digo para vocês, do qual eu gosto. Deus ajuda a quem cedo madruga. Você não pode se ajudar se não for dono do seu poder. Está e sempre esteve disponível para você um poder pessoal irrestrito. O poder pessoal não passa de uma energia que existe no seu corpo físico e na sua mente subconsciente. Essa energia que você utiliza para controlar a sua própria vida. Parte da tarefa de tomar posse do seu poder reside em ser um guerreiro espiritual na vida. A vontade de viver é, na verdade, a vontade de lutar.
A yoga ensina que a vida não é só uma escola, mas também um campo de batalha. E aí o nosso poder pessoal vai nos dizer para a gente sair do campo de batalha do ego, não é isso? Você está tentando chegar até o topo de uma montanha. O progresso exige que você dê 3 passos à frente e deslize 2 passos para trás, até que o cume seja atingido. Isso é verdade, né? Sem esforço você não vai chegar em lugar nenhum. Essa é a natureza da vida para todos os que trilham o caminho espiritual. A coisa mais importante é não se dar por vencido. Paramahansa Yogananda, o grande sábio indiano, disse: o santo é um pecador que jamais desistiu. É aquele que se acreditava pecador e jamais desistiu de passar a se ver no ser real dele, né? Parte do processo de tomar posse do seu poder reside em si, em trabalhar continuamente. É ter fé no poder de Deus e também no seu próprio poder. Quando toda a segurança externa desaparece, você sempre sabe que pode recorrer ao seu próprio poder e ao poder de Deus. E isso é a verdadeira segurança. Seu poder pessoal é a energia que você usa para assumir riscos. Caso não tome posse do seu poder, terá muita dificuldade para manter essa bolha protetora. Pois é esse poder pessoal que lhe permite fingir até conseguir. O poder pessoal, em essência, é o seu centro. Quando você detém o controle, você se sente naturalmente mais próximo desse centro. Quando você usa o seu poder durante um longo tempo, você tem aquilo a que chamamos de disciplina. Deter esse poder é justamente aquilo que permite que a mente racional consciente permaneça no controle, sem ser subjugada por forças inconscientes ou ambientais. Mas se você não detém o controle do seu poder, acaba deprimido. Existem 2 forças na vida, o bem e o mal, a luz e as trevas, o positivo e o negativo, a ilusão e a verdade, o pensamento egoísta e o pensamento espiritual. O poder é a arma com a qual você para de se identificar com o negativo e passa a se identificar com o positivo. Como disse Edgar Cayce, não existe no universo força mais poderosa do que a sua vontade ou poder. A mente racional consciente, com a vontade ou poder, dirige todas as forças que entram na sua esfera, né? E aí é a escolha que você vai fazer de qual mente está comandando a sua vida. Se a mente certa ou a mente errada. Sem esse poder, você seria subjugado. Num caso extremo de abandono desse poder, a pessoa pode se tornar psicótica. A mente consciente pode abdicar de toda a responsabilidade, e então a mente subconsciente e o ambiente assumem o comando, né? Então é o que a gente vê nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, né? A pessoa perde completamente o controle da própria mente, né? Consciente. Você não precisa temer o seu próprio poder, pois você vai usá-lo somente de uma forma amorosa, para servir a Deus, a si mesmo e aos outros. Sim, nesse caminho que a gente está aqui de um curso em milagres. Tem gente que usa o poder para o mal, não é o nosso caso. Nós estamos no caminho do guerreiro da luz, né? Quando você detém esse poder, se sente naturalmente bem, estimulando-se e afirmando-se sempre. Como quando você abre mão desse poder, a vida passa a espancá-lo. E a essência do que eu estou tentando ensinar no meu trabalho é que você é a causa da sua própria realidade. Para criar aquilo que você deseja, é preciso assumir o seu poder pessoal. Inclusive, gente, não é só o poder de fazer as coisas. É o poder de dizer não para quando uma coisa não serve ao seu mais alto bem. Sem ressentimento, sem julgamento, sem raiva. Mas eu digo não para essa coisa que não me serve mais, tá? Então, esse é o primeiro texto aí que eu selecionei para o início da nossa jornada, tá? Eu quero dizer para vocês que hoje à noite eu vou fazer a live do texto do Ano Novo, tá? E comentar mais algumas coisinhas. Não deve ser uma live muito longa, porque eu estou em meditação Stargate com o pessoal dos Estados Unidos, tá? Então eu acho que a minha última sessão do Stargate
é às 9h30 da noite. Então, às 9h30 da noite, porque como eles estão na Califórnia, eles estão bem atrasados em relação a gente no fuso horário. Então, muito provavelmente, eu às 9h30 terei que estar livre. Então, eu devo começar a live às 7 horas da noite. Fiquem atentos ao post no Instagram. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu fiz ontem à noite, quase meia-noite, um post muito importante para vocês, tá? Sobre a mente crística para o ano de 2024. E esse post ele já está completamente alinhado com o que nós vamos trabalhar, já começamos a trabalhar nesse ano, tá? Então, nesse ano, nós vamos discutir esse processo de ascensão espiritual, né? Que acontece junto com a ascensão planetária, tá bom? E trazer ferramentas, reflexões, exercícios para vocês poderem se conectar com essa onda ascensional de luz que está hoje no planeta Terra, tá bom? Essa onda está aqui à disposição para quem puder surfá-la. Então, o objetivo dessa jornada esse ano é preparar vocês para que todos nós juntos possamos surfar essa onda, né? O que todos os meus mestres têm dito de uma maneira muito sincrônica é que nós estamos aqui e precisamos carregar conosco o maior número de pessoas possível para que essas pessoas possam ascender. Porque nós estamos chegando no momento da separação do joio do trigo, como está lá no Apocalipse, né? O que é separar o joio do trigo? Não é separar quem é bom de quem é mal, de quem é bacana, de quem é ruim. Não, é separar a pessoa que tem um nível de frequência vibracional mínimo necessário para alcançar a ascensão daquela que ainda não conseguiu, tá? Então é nesse sentido também, foi nesse sentido também que eu decidi dar início a essa jornada com vocês, tá bom? Então, lembrando o dia de hoje, a lição do dia: nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar significa coisa alguma. Me lembrando que esse movimento me esvazia das crenças do meu ego. Este livro, ele não significa coisa alguma. Ele não significa. Mais à frente a gente vai entender o motivo disso, mas por enquanto eu fico com esse pensamento. Esse livro, ele não significa coisa alguma, tá bom? Então, meus amores, é isso. Eu vejo vocês hoje à noite. Na live de hoje eu vou dar uma tarefa de ano novo. Vai ser uma live bacana. Eu vou dar um exercício para vocês de ano novo, tá? Vai ser bem bacana. E vou dar algumas palhinhas também dos movimentos astrológicos do ano. Tá bom, meus amores? Então, basicamente é isso. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite.